ano nesse período eu tenho uma cuidado. Então isso explica porque eu estou caindo ali para o salário mínimo. Porque a pessoa começa, ela ganha na vida ativa dela, digamos, está ganhando 6 salários mínimos, se aposenta com 4, tá certo? Que é uma média, que faz um cálculo da média que está contribuindo, vai caindo porque a correção dela é abaixo do salário mínimo, e só não cai abaixo do salário mínimo porque a lei, até hoje, não permite que seja abaixo do salário mínimo, ok? Está para mudar se tudo continuar do jeito que vai caminhando na humanidade. Então a pergunta aí, o que é que propõe o governo Temer, né, tá certo? Sobre a questão previdenciária. O governo Temer deu alguns sinais de que essa mudança ocorreria fortemente, porque, primeiro, assim que ele entrou e estabeleceu o ministro diz o seguinte: Previdência, você agora não é mais ministério. Previdência vai ser um anexo do Ministério da Fazenda, tá certo? Se alguns quiserem dizer, vai ser um puxadinho do Ministério da Fazenda. E a Previdência vai aceitar a lógica do Ministério da Fazenda. Qual é a lógica do Ministério da Fazenda? O Ministério da Fazenda é o responsável pelo caixa. O Ministério da Fazenda pensa em despesas e recebimentos. Então, ele olha para a Previdência não como um ciclo de proteção social, um ciclo de seguridade social, mas o que aquilo vai me fazer gastar e quanto aquilo vai me fazer receber, tá certo? Ele olha daquele jeito e tenta ajustar o fluxo dele. Então, a partir de 2016, a Previdência passa a operar sobre uma noção de fluxo de caixa determinado pelo governo. Só que com restrições legais, porque tem as leis constitucionais e previdenciárias que impedem que o governo faça tudo o que queira com a Previdência. Então, é preciso reformar, é preciso ter uma emenda para ela. Segundo momento, entrada no novo regime fiscal. No novo regime fiscal, alguns de vocês aqui tiveram a oportunidade de estar comigo, aqui mesmo em Santo Estevão, diz, olha, o novo regime fiscal foi feito para se criar reformas. E a Previdência é a joia da coroa. Porque, veja bem, o gestor público tem a obrigação, pela responsabilidade fiscal e orçamentária, de dar um mínimo para a educação. Ele tem a responsabilidade de dar um mínimo para a saúde. E ele tem a responsabilidade legais de pagamento para a Previdência. Com o limite fiscal, esses gastos todos iam subir e o sujeito ia perguntar o seguinte: daqui a pouco não vai dar para atender o teto, que agora é constitucional, tá certo? Emenda 95, surgiu com a PEC 241, e eu tenho que escolher entre saúde, educação, previdência e o teto. Então eu vou ter uma ação constitucional e colocaria os gestores brasileiros, presidente, governadores, prefeitos, num conflito. Para que esse conflito não surja, tá certo? Também a reforma da Previdência ela existe. Então, a PEC 241 ela já foi feita para mirar, tá certo? Em Previdência. Na época, inclusive, eu fui mencionar 1 minuto de Previdência e mais da metade das perguntas eram sobre Previdência, né? Houve uma série de manifestações contra a PEC 241 e na Previdência, mais ainda que a PEC 241, porque na PEC 241 ainda sindicatos apoiaram a PEC 241, dando uns argumentos lá meio esquisitos, mas apoiaram. Mas agora, na Previdência, pelo menos houve uma unificação sindical, tá certo? Em torno de uma luta contra a Previdência brasileira. E aí chega um momento, gente, de a gente avaliar aqui nesse corredor final da nossa conversa, um momento que a gente precisa, se vocês estavam atentos até agora a nossa atenção vai aumentar um pouco, ou deve aumentar. O que é que nós temos no Brasil até agora? Nós temos basicamente 2 escolhas. Você se aposenta por tempo de contribuição ou você se aposenta por idade, tá certo? Quando você se aposenta por tanto um tempo de contribuição por idade, no regime geral, INSS, você tem um desconto do fator previdenciário. Tá bom, você tem direito de se aposentar, mas contribuiu pouco, né? E a tábua de expectativa de vida, quando eu estou medindo pelo IBGE, é X, se você está distante dela, você vai ter ser descontado. Se você se aproximou próximo da tábua de expectativas, tá certo? Você recebe mais do seu salário. Se você contribuiu por menos tempo, está se aposentando bem distante dela, você vai ter um desconto muito grande.